Oi, então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado Direito Penal Igualitário. Será? Esse artigo, no caso, foi escrito pelo Murilo Heinrich Centeno no dia 21 de janeiro de 2021 e foi postado no ANA, a agência de notícias anarquistas, no dia 17 de fevereiro de 2021. Então, como eu sempre digo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Será que temos mesmo um direito penal igualitário? É seguro afirmar-se acerca da necessidade de analisar sistemas, situações, ideias, fatos, argumentos e etc. sobre um aspecto amplo, ou seja, buscar entender as mais variadas maneiras pelas quais se pode chegar a uma conclusão sobre determinado assunto. Nesta senda, tem-se que o objeto ou os objetos de estudo dos operadores do direito também precisam ser examinados e debatidos da maneira mais ampla possível, onde cada ponto de vista venha a ser útil para o enriquecimento da erudição envolvendo a temática. Destarte, neste escrito, se traz à baila breves questionamentos sobre o direito penal e a criminologia, através da criminologia radical, ramificação que busca explicar o fenômeno criminológico de modo sobremaneira diferente, como contraponto, por descer dizer, à criminologia tradicional. O ponto de partida da criminologia dominante é o conceito de crime, comportamentos definidos legalmente como crimes e ou sancionados pelo sistema de justiça criminal como criminosos são a base epistemológica dessa criminologia. Crime é o que a lei ou a justiça criminal determina como crime, excluindo comportamentos não definidos legalmente como crimes, por mais danosos que sejam. O imperialismo, a exploração do trabalho, o racismo, o genocídio, etc. Ou comportamentos que, apesar de definidos como crimes, não são processados nem reprimidos pela justiça criminal, como a criminalidade de colarinho branco, fixação monopolista de preços, evasão de impostos, corrupção governamental, poluição do meio ambiente, fraudes ao consumidor e todas as formas de abuso de poder econômico e político que não aparecem nas estatísticas criminais. Esse trecho, no caso, sendo tirado do livro do Juarez Cirino dos Santos, nomeado A Criminologia Radical, quarta edição, editado e publicado em Florianópolis, no caso das páginas 10 à página 11. Através de uma mudança ideológica, a criminologia radical propõe que os sistemas penais acabam direta ou indiretamente trabalhando em favor do capital e da elite dominante. A sociedade persegue criminalmente os desfavorecidos e criminaliza condutas para fomentar a desigualdade e a manutenção do status quo. A valer, delitos contra o patrimônio, bem como aqueles envolvendo o tráfico de drogas, são aqueles que acabam por ocuparem virtualmente todo o aparato de persecução estatal, convenientemente fazendo com que os crimes de colarinho branco, por exemplo, acabem não sendo punidos por diversos motivos. Assim,
A criminologia radical descobre o sistema de justiça criminal como prática organizada de classe, mostrando a disjunção concreta entre uma ordem social imaginária. Assim, a criminologia radical descobre o sistema de justiça criminal como prática organizada de classe, mostrando a disjunção concreta entre uma ordem social imaginária, difundida pela ideologia dominante, através das noções de igualdade, legal e de proteção geral, e uma ordem social real, caracterizada pela desigualdade e pela opressão de classe, difundida pela ideologia dominante, através das noções de igualdade legal e de proteção legal, e uma ordem social real caracterizada pela desigualdade e pela opressão de classe. Aqui também se citando no caso o livro do Juarez Cirino dos Santos, mas dessa vez é a página 15. Através da análise empírica, entende-se que há uma seleção daqueles que acabarão por ser clientes do sistema penal, onde determinados tipos legais, grupos e indivíduos são de fato escolhidos para movimentar o maquinário de persecução, sempre em prol do interesse das classes dominantes, conforme acima mencionado. Há uma busca incessante pela condenação em crimes comumente praticados por grupos subjugados e ou afastados do mercado de trabalho. A consequência política da crítica da criminologia radical é a negação do mito do direito penal igualitário, na sua dupla dimensão ideológica. A proteção geral de bens e interesses existe realmente como proteção parcial, que privilegia os interesses face da lei, ou de iguais chances de criminalização. Existe realmente como desigualdade penal. Os processos de criminalização dependem da posição social do autor, independem da gravidade do crime ou do dano social. Mais uma vez, já a terceira vez, se citando o livro do Juarez Cirino dos Santos, A Criminologia Radical, dessa vez das páginas 44 até a 45. Talvez uma das únicas constantes observadas através da história é justamente a exploração do homem pelo homem, desde os tempos mais remotos. Aqueles que possuem poder agem de maneira a manter esse poder, não raramente perdendo os escrúpulos e cometendo barbaridades para o sucesso de suas empreitadas. Até o presente momento, toda a história humana nada mais foi senão uma imolação perpétua e sangrenta de milhões de pobres seres humanos a uma abstração impiedosa qualquer. Deus, pátria, poder do Estado, honra nacional, direitos históricos, liberdade política, bem público. Aqui já citando Mikhail Bakunin, no seu livro Deus e o Estado, tradução de Plínio Augusto, digitalizado no ano de 2002. No caso, mais especificamente, essa citação foi retirada da página 60. Por certo, nenhuma teoria possui o condão de exaurir qualquer tema, podendo e devendo ser debatida e criticada. A criminologia radical não é diferente, mas se apresenta como um viés interessante de estudo, justamente por trazer questões e pontos de vista que, propositalmente ou não, acabam sendo deixados de lado no estudo tradicional da matéria de maneira geral. Conforme muito bem ensinado pelo professor Juarez Cirino dos Santos, em passagem a Lures colecionada, a igualdade legal se apresenta na prática como desigualdade penal, onde as instituições e práticas sociais precisam ser colocadas em xeque. Por conseguinte, é absolutamente necessário fazer questionamentos acerca de quem acaba sendo prejudicado e quem acaba sendo beneficiado com o atual sistema penal, bem como os interesses fomentados pelo modo com que e pelo qual se pune. Não seria audacioso demais afirmar que há um projeto de criminalização e persecução e cada um de nós, como sociedade, acaba sendo conivente com a injustiça institucionalizada, principalmente no momento em que se enxerga o problema, porém nada se faz para buscar melhores alternativas.
Então é isso. Esse foi o artigo, como eu falei, do Murilo Heinrich Centeno. Ele foi retirado do site canalcienciascriminais.com.br/direito penal igualitário será. Mas eu li ele aqui pela agência de notícias anarquistas mesmo, a ANA, porque é um site que eu já estou mais familiarizado. Vou deixar o link da ANA na descrição. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.